Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre Deus é maravilhoso. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo até o fim. Vou pedir que quem quiser deixar um comentário nos comentários, seja agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, aí é opcional, tá bom? Peço que quem quiser pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, um agradecimento a Deus por alguma bênção obtida, tá certo? Serve como um trabalho paralelo, né? Tá bom? Trabalho missionário paralelo. As mensagens que Deus me põe para gravar aqui, tá bom? E eu pedi a aqueles que não se inscreveram ainda no canal do Senhor, que é esse, só para administrador, que se inscrevam agora, desde já Deus agradece. Agora vamos fazer uma oração juntos para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais um momento de oração, obrigado por uma vez estar comigo, obrigado, Senhor, por mais um momento de aprendizagem, Pai. Por mais uma vez podemos estar juntos para trazer essa meditação, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Peço que ilumine, me inspire, Senhor, neste momento, para que eu possa ser usado pelo Espírito Santo que me tome uso para falar essas mensagens, Pai. Que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Assim como foi inspirado os autores bíblicos, que eu também seja inspirado, Pai. Que o Senhor seja o autor das meditações, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento, a voz que vai falar, Pai. Peço, Senhor, que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar, Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Peço que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática nossa vida a verdade, Senhor, que já é ensinada. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje eu vi mais uma vez a mão de Deus na minha vida e por isso eu vou dar mais um testemunho para vocês aqui. Hoje eu planejei sair da minha casa, ir até o centro lá de Mogi, passar no banco para resolver um problema da minha conta corrente lá que eu queria encerrar, para ficar me cobrando, e de lá, né, achei que eu ia ter que tirar o dinheiro daquela conta, eu transferi. Antes de sair daqui eu já olhei e o dinheiro caiu na conta que eu queria, que era no outro banco, no Banco Bradesco. Fiquei muito feliz com isso, já é uma benção. Mas a benção maior veio quando eu estava lá em Mogi. Cheguei lá, passei numa loja lá que o povo chama de China, são coisas chinesas, né? Os donos são chineses, eles vendem muitos produtos lá, então tem cotonete, por exemplo, mais barato, então eu vou lá comprar. E aí, comprei o cotonete, saí de lá, eu tava passei no mercado lá, que tem um mercado que chama Labarce, lá no centro, né? Pra pagar, pra fazer um negócio que eu tinha que fazer lá dentro. Quando eu saí de lá, eu tava andando pela calçada, eu percebi que o telefone tava tocando. Quando eu cheguei, aí eu peguei, tava numa loja, entrei naquela loja pra não falar com o telefone no meio da rua, e era a moça da clínica de dentista onde eu ando passando, que é o Odonto Company, né? E aí eu fui lá pra passar no dentista, e quando eu estive lá, bastante não, ela me ligou, aliás, né? E falou que havia sido um desmarque de desistência de quem quer fazer um procedimento que eu precisava fazer no dente, né? Eu precisava fazer um canal no meu dente, porque eu estava comendo e o dente quebrou, né? E ela só vem de 15 em 15 dias ali na clínica, né? Então tinha marcado para mim pro dia 21 só. Então sem ser na próxima sexta que vem, é na outra, né? Aí eu tava lá, ela me ligou, falou, posso, teve duas existências, 2 ou 3 horas da tarde, você consegue vir? Eu falei pra ela, eu já estou aqui no centro, então eu vou sim, pode marcar 2 horas, estarei aí, né? Aí, continuei seguindo o que eu ia fazer, fui no banco, aí então eu passei no restaurante para almoçar, porque até aí eu não ia almoçar, né? Eu ia para fazer compra no mercado, depois eu ia voltar para cá, aí passei no banco, lá na clínica, na clínica, no restaurante para almoçar, e aí depois, aí eu fui pro dentista.
Aí cheguei lá, ainda era 1h30, era um pouquinho antes da 1h30, né? Era 1h20. Aí já fiquei lá esperando. Quando foi 2 horas, por em ponto ela me chamou. Quando foi 2h40, já estava liberado. Queridos irmãos, isso é uma bênção que não tem tamanho. Primeiro, pra você entender, eu não moro perto da clínica. Eu moro a mais de 1 hora da clínica. Então, aquela hora que ela me ligou era 12h. Se eu estivesse aqui, eu não conseguiria ir. Eu teria que marcar para 3 horas para estar lá. E mesmo assim ia ser difícil ir de carro, porque é longe. Então, olha bem, olha como Deus faz certo com linhas tortas. Ele me fez eu não fui fazer compra antes, porque eu não tinha o dinheiro para fazer compra. Eu poderia ter ido, por exemplo, domingo passado fazer compra. Eu não fui. Não fui porque eu não tinha o dinheiro para fazer a compra, né? Não tinha o dinheiro. E Deus fez essa bênção na minha vida. Fez essa bênção e eu ainda tive. E a bênção começou quando eu fiz essa conta corrente no ano passado. Entendeu? Eu fiz a conta salário e aí eu transformei também, eu fiz abrir junta corrente porque eu não estava conseguindo, como é que fala? Eu não queria ficar indo lá retirar o dinheiro. Mas aí eu fiz portabilidade do pagamento, então eu recebo, não cai no Bradesco. Não cai mais lá no Banco do Brasil, cai na outra agência. E aí eu hoje fui lá para finalmente resolver essa conta corrente, para não ficar me cobrando, eu fui fechar a conta. Vou transformar em poupança ou fechar. E pronto. E aí, queridos irmãos, que maravilha. Acontece essa bênção na minha vida, isso é uma bênção. É uma bênção porque eu não estava com dor, eu poderia esperar. Só que esse dente, como ele quebrou, queridos irmãos, eu vou ter que ir depois lá para fazer um molde, né? Para eles mandarem lá onde faz a prótese lá, para colocar no dente lá, fazer uma obturação especial. Não é nem prótese, é uma obturação especial. Que não dá para fazer na hora, né? Não dá. Não dá porque ela tem que fazer porque ele quebrou muito perto da gengiva, né? Quando eu tava comendo uma pipoca, né, queridos irmãos? Então, por isso eu decidi, então eu tenho que fazer e eu me livrei desse procedimento hoje. E de uma maneira, uma outra bênção para mim, queridos irmãos. Eu tenho paura de dentista. Não tenho vergonha de falar, eu tenho paura de dentista. Mas eu nunca fugi do dentista. Sempre que precisou, eu fui, eu fiz o que tinha que ser feito, né? Ainda mais depois do que eu vi o que minha irmã passou, nunca mais eu deixei de dentista. A minha irmã, queridos irmãos, ela deixou de ir no dentista, ficou fugindo, porque ela também tem paura, né? Acho que é a herança do nosso pai. E meu pai também tem paura, só que meu pai foge. E ela também, e eu não fujo. Né? E aí, ela pegou, não foi o dente, infeccionou, ela pegou uma bactéria nesse dente, essa bactéria foi correndo por dentro do corpo dela e foi parar no pulmão. Ela foi parar na UTI e não morreu por um milagre. Ela já estava com perto de 60 anos na época, né? Hoje ela está vai fazer 63 ano que vem, né? Ela vai 63 semana que vem. E, e os médicos falam que não sabem como que ela sobreviveu. Chegou um rapaz lá com a mesma bactéria dela, muito mais jovem, e ele não resistiu. Ela precisou passar por 3 cirurgias, uma no pescoço, depois uma sonda, uma embaixo do braço, colocou várias sondas, e aquelas sondas ficavam saindo no pulso o tempo inteiro, foi o que salvou ela. E ela só não morreu porque a bactéria não foi pro coração, ela foi no pulmão. Se ela tivesse ido no coração. E tudo por quê? Porque ela não foi resolver o problema do dente que ela estava. Então, queridos irmãos, eu não fujo. Então, para mim, isso foi uma bênção tripla. Porque por eu ter medo de dentista, muitas vezes eu fico sem dormir à noite para ir no dentista.
fico sem dormir, eu não consigo. Eu tô ansioso, muito, muito medo, eu tenho medo, entendeu? Fica dando injeção na gente, essas coisas. E aquela maquininha no ouvido da gente faz aquele barulho, né? Então foi uma bênção muito grande, queridos irmãos, porque eu já estava ali, encostado na clínica, eu estava a uma quadra da rua da clínica. Uma quadra da rua e mais umas 3 quadras assim, eu estava lá, eu estava encostado na clínica, sem saber que ia conseguir. Ela falou que se tivesse uma licença ela ia me avisar, mas eu pensei que ela fosse me avisar um dia antes, com antecedência, não em cima da hora, né? Em cima da hora é difícil. Mas Deus calhou que eu estava ali. E graças a Deus eu estou livre desse procedimento. Agora o resto é mais fácil. Esse dente aqui, por exemplo, agora é tranquilo, porque como o dente já está morto, né? Foi feito o canal, não preciso tomar anestesia para obturar, né? Então é assim, queridos irmãos. Então é uma bênção que eu obti hoje, e é por isso que eu estou gravando essa meditação. Hoje é rápida, porque hoje é uma bênção, é um testemunho mesmo, né? E aí, queridos irmãos, vem quando nós nos apegamos ao Senhor, somos obedientes, servimos ao Senhor com sinceridade, abdicamos de coisas na nossa vida por Ele, Ele recompensa a gente. Não é à toa que eu parei de comer coisas que eu gostava, como feijoada. Não foi à toa que eu parei de comer carne de porco em geral. Não é à toa que eu guardo sábado, não é à toa. Eu sou muito bem recompensado. Com esse tempo todo que eu estou aqui, eu já ganhei vale compra de R$ 100 na Farmaconde. Já ganhei uma televisão no sorteio na Polipet. Já ganhei uma mixaria, mas ganhei R$ 15 na Telecena. Já tive bênçãos obtidas como essa, por exemplo, foram várias, eu já contei algumas aqui. Queridos irmãos, está ali na Bíblia, os 10 mandamentos. Adorar somente a Deus. Não ter outras imagens para adorar. Não ter imagens para adorar. É honrar o nome do Senhor, né? Não usar o nome de Deus em vão. Guardai o dia de sábado. Honrai teu pai e tua mãe. Tá? Honrai teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçarás o que não é teu. Ou seja, ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Respeite um ao outro. Estava conversando com a minha mãe hoje e ela falou como o povo nordestino, principalmente da Bahia, mas assim, em geral, eles têm um apego, um respeito pelos pais, né? É painho, maninha, é uma educação com os pais, realmente isso é uma coisa a ser copiada. Aí eu até comentei com ela, só que em compensação com os demais semelhantes, eles não têm esse respeito. É ignorância, é matar uma pessoa por nada, né? Por exemplo, eu já vi o cara do destino matar um homem porque o homem falou, e aí Paraíba, ele era baiano, ou falou, e aí Bahia, ele era paraibano. O cara falou, e matou o outro. Então, cadê o respeito aí, né? Então nós devemos copiar, sim, o respeito que ele tem pelos pais, mas rejeitar os erros deles, irmãos. Né? Devemos espantar na nossa vida os pecados, né? Os pecados piores, né? Eu nem falo pecados, mas eu falo sentimentos capitais. Porque são ou sentimentos fatais, porque esse sentimento acaba levando você a uma tragédia, né? Que é o orgulho, é a ira, é a raiva, é o ódio, né? Que está junto com a raiva, com a ira, né? É a avareza, é a luxúria, né? É a soberba, é a gula, a inveja, né? Então, orgulho, a ira, a inveja, a luxúria, a soberba, 5. O sexto é a avareza. E o sétimo é a gula, né? Acho que eu falei o 7. Distancia desses sentimentos. No lugar da ira, encha de amor teu coração, encha de paz, de calma, de mansidão. No lugar da avareza e da soberba, a temperança, o equilíbrio. Nem avareza e nem soberba. No lugar da luxúria,
a razão. No lugar da inveja, o amor ao próximo. Tá certo? E no lugar da gula também o equilíbrio, a temperança no que come e saudavelmente. Queridos irmãos, Deus conosco é amor. Ele nos ensina a ser amor. A base de toda a Bíblia, que é o livro escrito pelo Deus, é o amor. Ele prega o amor ao próximo, o amor a Ele, o amor aos nossos semelhantes. É o amor. A Bíblia inteira nos ensina a servir o Senhor e ser amor. O plano de Deus para nós é que nós vivamos num regime de teocracia. Essa é a vida eterna que Ele está nos oferecendo. Um regime de teocracia, onde nós vamos praticar o bem, o amor ao próximo, a alegria, o amor, a paz, a comunhão, a ajuda ao próximo, o bem. Entendeu? Ajudar um ao outro, né? Ter amor um pelo outro, ajudar um ao outro. Você entendeu? Não é, entendeu? É exatamente isso. Isso é um bem maior. Você entende, queridos irmãos? Então é isso que ele está nos oferecendo. Uma vida onde as leis que nós vamos ter que seguir, nós não temos leis aqui no Brasil, não tem lei nos Estados Unidos, não tem lei na Europa, lá dos países, cada país tem suas leis. No regime de teocracia, onde Jesus vai ser o nosso rei, também nós temos leis a seguir. Quais são essas leis? É essas que nós encontramos na Bíblia, no Levíticos. É os 10 mandamentos. Só que lá, os 10 mandamentos eles vão estar transformados, porque não vai existir mais adultério, coisas ruins. Então, o mandamento que nós vamos ter lá é amar a Deus acima de tudo. Né? E como é que eu vou amar a Deus acima de tudo? Honrando, louvando, adorando, guardando o sábado, o nome dele, respeitando a ele. Isso é amar a Deus acima de tudo. Nós vamos ter o sábado para guardar. Por quê? Agora, o sábado representa para a gente lembrar da criação, lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, da morte dele, da ressurreição e da purificação do nosso pecado. Ele veio e nos purificou. Né? E da libertação também das consequências do nosso pecado. Né? Agora ele vai vir a segunda vez para a salvação. Então, quando nós estivermos lá, o sábado vai servir para nós lembrarmos de tudo isso. E ainda a salvação que está por vir. Né? E vai ter um significado maior de aliança com o Senhor. Pois o sábado vai representar o selo que Jesus vai usar na sua mão. Como assim? Os reis antigamente, eles usavam um selo na mão, um anel que representava um selo, né? Que era como se fosse um carimbo. Então ele ia lá e carimbava um documento e valia. O documento com a assinatura do rei é um documento válido em todo o território, uma lei, um decreto que valia em todo o território. Né? E graças ao livro de Esther, a gente entende que um decreto selado por um rei era irrevogável, nem mesmo o próprio rei poderia revogá-lo. Né? Então, queridos irmãos, exatamente Jesus vai ter o selo dele, que é o sábado. Né? Lá vai estar escrito no selo dele: Jesus, Rei do mundo, Rei de todo, Rei do céu, da terra, do mar, tudo que está. Né? Então, o sábado vai ser um dia de respeito. Nós vamos continuar guardando. Nós vamos trabalhar, nós vamos abandonar a metrópole, viver mais a parte do campo, né, novamente. Nós vamos ter uma vida mais saudável, a poluição já não existirá mais, os venenos não vão mais, as frutas vão voltar a ser 100% naturais, gostosas, entendeu? Não existirá mais essas trevas que a gente vive, esse mal dentro da gente, sentimentos ruins que nós temos já não existirá mais. É isso que ele está nos oferecendo. Por que nós não podemos começar a viver isso agora? Nós não vamos ter a perfeição disso realmente lá, quando Jesus voltar. Mas nós podemos ter parte disso agora.
Basta a gente seguir o que Jesus está nos orientando. Por que é tão difícil seguir, principalmente a guarda do sábado e não comer carnes imundas? Por que é tão difícil? Eu vejo pessoa aqui, quer dizer, nossa, pessoa que comia carne de frango, comia linguiça de frango, e peixe. E de repente, depois que eu me converti, parece que essa pessoa foi tomada profundamente por um demônio, realmente, porque ela só pensa em coisa de porco, é feijoada, é torresmo. Ela ficou obcecada, realmente ela foi tomada pelo espírito maligno e ela não percebe. Entendeu? Ela ficou obcecada. Parece que o espírito do maligno tomou ela porque ele viu que ele me perdeu. Né? Ele não tinha mais poder sobre mim. Então ele falou, eu vou tomar ela de uma maneira que ela fique possessa por aquilo para que ela não entre na dele. E é isso que eu vejo nela. Né? Ela vê os outros falando, fulano e tal, não com espírito ruim, espírito ruim, mas tá gente tatuagem. Ela também tá e não percebe. Adianta eu falar? Não vai adiantar, porque se eu apontar para ela, ela vai falar que não. Porque é fácil você ver no outro, mas não em si mesmo. Né? Então, queridos irmãos, temos que tomar cuidado. Por quê? Sabe o que nós vamos perder não comer um prato de feijoada ou uma coisa de porco? Nada. Tem tantas outras coisas gostosas pra gente comer. Aliás, se for possível, lá na vida eterna nós vamos ser vegetarianos. Então, quanto mais a gente se aproximar disso, melhor. Nós vamos voltar à alimentação que foi dada no Éden. Essa é a alimentação correta. A Bíblia também nos mostra isso. Né? A Bíblia mostra claramente que depois que o ser humano passou a se alimentar de carne, de alimentação errada, ele passou a viver menos. Você vê que Adão viveu 900 e tantos anos, Matusalém 900 e tantos anos, Noé chegou a perto de 900 e alguns anos, outros 800 e tanto. Agora ninguém chega nem a 100. Muito dificilmente você chega a 100 anos. Por quê? Alimentação errada. Né? Hoje eu estava na feira do banco, tinha uma mulher falando que ela era professora, ela foi professora e ela está aposentada, né? Que ela não quer voltar de jeito nenhum, né? Que não sente falta. Então, ela falando da mãe dela, né? Uma outra mulher junto com ela conversando, e aí minha mãe e eu então na conversa também. Aí a outra falando que a mãe dela, não sei o quê. Aí que a mãe dela falou pra ela, a maior tua idade vai chegar? Ela falou, não, a minha idade vai chegar, mas eu não vou ficar igual a você. Falou pra mãe dela, porque eu vou me cuidar. Porque eu me cuido. Eu vou no médico, eu faço as coisas para não chegar nesse ponto. E ela tem razão. Ela pode até adoecer, porque ninguém está livre mesmo indo em médico, mesmo se cuidando. Pode acontecer. Ela não está livre. Mas quando você cuida da sua saúde, quando você tem uma alimentação correta, quando você pratica o exercício físico, toma o sol, quando você vive corretamente, a sua qualidade de vida aumenta muito. Por quê? Eu, vou dar o meu por exemplo, eu estou com 36 anos. Eu pratico pouco exercício, preciso praticar mais. Aqui vai chover, se não chover amanhã e domingo, tá ameaçando chuva, tá no ciclone aqui em São Paulo, onde eu moro, né? Aqui no estado de São Paulo. Mas se não chover, eu vou andar de triciclo, eu vou jogar bola aqui fora, eu vou jogar basquete aqui atrás, porque isso me traz energia para que eu possa trabalhar, né? Você entendeu? Então, e aí que eu possa ganhar energia e saúde, então eu preciso fazer esse exercício. Na semana também é difícil que eu trabalho, mas se eu conseguisse, eu também queria praticar um pouco de exercício. Eu preciso me exercitar, eu preciso melhorar a minha alimentação. Se eu quero, eu preciso aproveitar já agora. Porque se quando eu chegar na minha velhice, o meu corpo já vai estar deteriorado. Quanto mais coisa errada eu comer, mais o meu corpo vai enfraquecendo, mais ele vai deteriorando. Aí vai chegar um momento em que ele vai falar, já era, não adianta mais. Quando o meu corpo começar a falhar, já era. Aliás, ele já falha, porque já tem tendinite, já tem bursite, já tem gastrite. Ele está falhando, já tem arritmia, então ele já está dando sinal. Então quer dizer, se eu não começar a me cuidar agora, quando chegar na minha velhice, eu vou sofrer as consequências. Aí quando eu tiver 60, 70 anos, se eu chegar lá, porque a gente nem chega, eu vou precisar de filho para cuidar de mim. E eu vou falar uma coisa, não tem nada pior no mundo que você depender de ninguém. Não tem. Tem filho que cuida que cuida do pai, da mãe, mesmo achando ruim, cuida. Essa mulher, por exemplo, estava lá no banco.
Ela falou que ela cuida da mãe, que eles são em 5 ou 6 irmãos, que eles cuidam da mãe, que jamais eles iriam colocar a mãe no asilo. Mas ela falou algo que a maneira como eu entendi o que ela falou, eu achei meio errado. Ela falou que a mãe já deu o que tinha que dar. Então quer dizer, ela quer que a mãe morra. Não. Mas eu acredito que ela tenha falado no ponto de que já deu para o sofrimento que ela tá tendo, né? A mãe dela disse que... Ela falou que a mãe dela pegou, tem 88 ou 89 anos, se não me engano, e ela foi dirigindo de carro até um Mercadão, não sei se é aqui de Mogi. Chegou no Mercadão, ela caiu, quebrou o fêmur, quebrou a bacia e quebrou o ombro. Né? Então você vê como é que é. Tudo por quê? Tudo por quê, nossa? Porque a pessoa de idade muitas vezes é muito teimosa. A pessoa de idade tem que ficar mais tranquila. Meu pai, por exemplo, ele tem 88, 49 anos e não sai dentro de casa. Ele mal sai aqui na área. Aqui no mato ele não vai de jeito nenhum. Se ele for acompanhado, sozinho ele não vai mais. Por quê? Porque a idade dele já chegou, as pernas dele já não estão mais boas como eram antes. Então, ele tem que ficar no canto dele. O pai dele, com 90 anos, ele capinava, fazia as coisas. O pai dele, com 80 e tantos anos, ele fez buraco no chão para cavar os postes de luz aqui. Então, o pai dele tinha uma condição para fazer. Ele já não tem essa condição, entendeu? Então, ele faz o que pode. Entendeu? Então, eu prefiro que ele fique lá dentro, lá ele é seguro. Mas às vezes dentro de casa o idoso cai e se machuca. Por isso que a casa onde tem idoso não pode ter tapete no chão, não pode ter essas coisas, tem que evitar. Porque ali é onde ele se enroça e cai. O idoso quando cai, dificilmente ele não quebra um osso. Meu pai, por exemplo, ele não pode pensar em cair de jeito nenhum, porque ele já não tem mais musculatura. Se ele cair, ele vai quebrar alguma coisa. Porque ele já não tem nada para segurar. Quando ele caiu em São Paulo, ele estava mais forte. Por isso ele não quebrou nada, mas se ele cair hoje, ele quebra. Então, ele não pode cair. De jeito nenhum ele pode andar sozinho, descer uma escada sozinho, tem que evitar. Entendeu? E o que tem pior coisa do mundo é você não poder fazer essas coisas sozinho. Imagina, para um minuto, pensa você sozinho, você não poder ir no banheiro sozinho, precisar de ajuda, não poder fazer a tua comida, não poder fazer suas necessidades sozinho, tudo tem que ter ajuda. É terrível, né? Mas quando a pessoa nasce já assim, já não é tão ruim, porque a pessoa já nasce acostumando a ser ajudada, né? Mas para quem um dia foi normal, né, que sempre teve a sua independência, de repente ficar dependente, não é fácil, né? Então, queridos irmãos, nós temos que aproveitar isso e ver que Deus está no controle. Mas a pessoa idosa tem que tomar cuidado. E nós, como jovens ainda, eu quando sou ainda jovem, eu tenho que começar a me preparar, já estou começando a perder massa muscular, passei do 35, então eu preciso começar a me cuidar, porque se eu não me cuidar, quando chegar na frente, eu vou sofrer as consequências. É isso aí, entendeu? Então, tem que tomar vitaminas, tem que tomar creatina lá, como é que é o nome? É creatina, que ajuda a repor massa muscular, praticar exercício. Você não precisa fazer academia. Não. Se você mora na roça, vai plantar, já é um exercício. Você não precisa fazer academia. Se você não quer academia, você vai fazer o quê? Você gosta de jogar bola? Então, pega um pedaço da sua casa, que não tem a área aqui, vai chutar bola, vai correr para lá e para cá, joga um basquete, se você tem a cesta de basquete, né? Vai fazer exercício de outra maneira. Ah, eu gosto de andar de bicicleta, então vai fazer andar de bicicleta. Ah, mas eu queria muito andar de bicicleta, mas eu não consigo, como no meu caso, eu não consigo andar de bicicleta. Né? Eu não tenho equilíbrio para isso. Cadê minha coordenação? Aí eu comprei o quê? Comprei um triciclo. Então eu ando para pegar com o triciclo, mas eu já caí no triciclo. Entendeu? Eu já caí. Caí por quê? Porque o chão era irregular e ele foi tomando pro lado. Eu não caí no chão, mas uma eu caí. A outra não, a outra eu consegui pular, cara. Não, eu caí. Tudo porque não deu pra equilibrar. Pode do chão irregular, mas eu tento. Mas eu tô andando de triciclo. Então, tem que andar, a gente tem que fazer o que gosta. Não precisa de academia, não precisa andar. E você não precisa ficar bombadão, aqueles caras que estão no portão, barriga definida, tem que. Não, você não precisa disso. Você precisa ter saúde. Entendeu? Muitas vezes você vê esse cara bombado
e perde a saúde porque toma bomba, né? Entendeu? Aí você vê uma novela, aí tem o cara lá, essa última vale tudo aí, a Odete Roitman, né? O filho dela era atleta e deu câncer de medula. Por quê? Câncer de leucemia, no caso dele, né? Câncer no sangue. Provavelmente, ele não tinha alimentação correta. Provavelmente, ele abdicava de alimentos para manter o físico, não comia corretamente. Talvez ele não procurou uma nutricionista para ajudar ele numa alimentação. É muito importante. As pessoas fogem de médico, não pode fugir. Você tem que ir no médico, você tem que ir na nutricionista para ela te dar uma alimentação balanceada, né? Então, ela vai te passar uma alimentação mais saudável, com alimentos saudáveis. Só que você tem que seguir, entendeu? Então, por exemplo, você quer ter quer uma alimentação para você fortalecer, ficar mais forte, ser um atleta, ganhar peso, tudo mais, você tem, só que você não pode abdicar de alimentos, né? Na novela Mutantes tinha a Perpétua, ela era uma mutante, uma mulher elétrica, e ela era magrinha, e ela trabalhava com moda, ela foi modelo, então, e ela, umas vezes na novela ela passou mal, por não comer direito, ela era magrinha, não comia direito. Então, nós precisamos nos alimentar corretamente, ter uma alimentação saudável, porque se você não comer, o teu corpo começa a cobrar de você também. Então, tem que comer a substância necessária. Você quer ser um atleta, você tem que se alimentar balanceadamente, para que você não sofra carência de substâncias que vão te dar doença. O que causa a leucemia, principalmente? Carência de substâncias como, por exemplo, o ferro, né? Tem que comer feijão, beterraba. Você tem que ter o ferro, porque senão vem anemia pode criar uma leucemia. Entendeu? Falta de substância, alimentação muitas vezes equivocada, come demais de uma coisa, menos de outra. O corpo cobra. Então, até mesmo que você seja um atleta, você tem que se alimentar corretamente. Portanto, seja um atleta, não seja, você tem que ter uma boa alimentação. Você entendeu? Não basta você ser um atleta, o atleta não está livre. Quantos jogadores de futebol aí que já descobriu câncer de próstata, câncer não sei do que, câncer na faringe, entendeu? E são atletas. É preciso cuidar da saúde, alimentação e tudo. A maneira como você escolhe viver vai dizer para você qual vai ser a sua velhice. Entendeu? A maneira como você escolher viver na sua juventude vai dizer para você como será a sua velhice. Você pode ser uma pessoa idosa, que nem uma senhorinha que veio aqui, ela tem 94, 95 anos. Ela capina, ela mora no sítio, ela capina, ela planta, ela faz as plantas dela com 90 anos. Ela é independente, por quê? Porque ela cuidou da saúde na juventude, ela continuou cuidando da sua saúde na sua velhice, pratica exercício, ela tem saúde. Ela tem 90 anos, mas ela consegue viver. Agora tem gente que não tem condição de viver e quer viver. Entendeu? Tem gente que esbanja na juventude, bebe, fuma, só quando chega na velhice é câncer, doença, não sei o que. As pernas começam a enfraquecer, porque a substância vai embora, a musculatura vai embora, a pessoa começa a dificuldade para caminhar, daqui a pouco fica numa cadeira de roda, precisa de cuidador. Sofrendo por quê? Porque bobeou na juventude, agora paga na velhice. Então vamos nos cuidar, gente, irmãos. E a maneira melhor que a gente tem de se cuidar é seguir a Bíblia, seguir o Senhor. E além de ganhar essas bênçãos como essa que eu falei para vocês hoje. Nada como ter uma bênção do Senhor, tá bom? Muito obrigado, irmãos. Foi uma oração de encerramento. Queridos amados, obrigado por mais essa meditação. Mas antes de mais nada, obrigado pela bênção de hoje, Senhor. Foi muito bom, Senhor, ter conseguido fazer esse canal sem estar esperando por isso. Está resolvido o meu problema, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo certo nesse canal. Obrigado, Senhor, por ter dado tudo certo no dia de hoje, por ter resolvido o meu problema já, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu não tenho como te agradecer, Pai. Eu oro, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por essa bênção. Peço, Senhor, que abençoe as pessoas que estão me ouvindo. Agradeço também, Senhor, por ter ido e voltado em segurança mais uma vez, pelos livramentos que tem me dado todos os dias, Pai. Obrigado por ontem, Pai, por o que aconteceu na escola, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por o aluno não ter se machucado gravemente naquela situação, Senhor. Não permita que isso aconteça mais nas minhas aulas, Senhor. Eu peço, Senhor, que me dê força e dom na comunicação, Pai, para que eu possa ser uma pessoa bem qualificada,
eu possa conseguir domínio da sala, Pai. Me ajude, Senhor, fale através da minha boca se necessário, Senhor. Me ajude, Senhor, no meu trabalho. Agradeço, Senhor, por tudo. Peço pelas pessoas que estão me ouvindo, Pai, que foram trabalhar no dia de hoje, que elas possam voltar a trabalhar em segurança, ou que ainda vão trabalhar, que elas vão em volta em segurança, Senhor. Eu oro e agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Lembre-se, cuide-se agora. Juventude saudável, velhice de qualidade. Juventude não saudável, velhice de dependência. A escolha é nossa. Para quem ainda é jovem, a escolha é nossa. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe. Amém.